Graças e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é o missionário Denis Brasil. Estamos aqui então para dar continuidade ao nosso assunto, que é a origem das doenças, parte 2. Vimos na nossa primeira parte, vimos que a doença veio causada pelo livre-arbítrio de Adão e Eva. Vimos que foi através de Adão e Eva, no momento em que Deus disse, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus disse para Adão e disse para Eva: do dia que comerdes a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Vimos então que a palavra morrereis ou morte nunca é fim de existência. E vimos também que existe 3 tipos de morte na Bíblia. A morte espiritual, que é aquela morte do espírito humano, mesmo a pessoa estando viva, com o coração batendo, mesmo tendo oxigênio no seu corpo, mas ela está morta espiritualmente no seu espírito. Existe a morte física, que é a separação do espírito com o corpo humano, e vimos também que existe a morte eterna, que é a segunda morte, que é onde não tem mais jeito para o homem, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Retornando então, quero falar hoje sobre a origem da doença, capítulo 2, aliás, parte 2, que por que então que o homem, por que então que através de Adão, a humanidade toda então, passou então a conviver com a doença. E a minha Bíblia está aberta em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Concluímos da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Ou seja, o pecado entrou no mundo por meio de um homem. E qual homem é esse? É Adão. E diz, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a reinar a todos os homens. Ou seja, no momento em que Adão e Eva pecam, entra a morte e com a morte vem o pacote. E sabemos então que o pacote da morte é também a doença. E no momento em que a gente começa a entender isso, fica mais fácil compreender o plano de Deus para o homem. Quando o homem então passa passou um legado, passou então a ser um decreto que todos aqueles que nascessem da raça de Adão iam provar da morte física. E a partir daquele momento, Adão então, ele é o representante de Deus na terra. Irmãos, devemos entender o seguinte, Deus, quando ele criou Adão, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem no plano de reino. Deus não criou o homem no plano de salvação. No plano de reino não existia morte. No plano de salvação a morte entrou. Por isso que Adão ele foi criado para reinar. Que é o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 13, que diz assim, versículo 14, Romanos capítulo 5, 14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aquele que não cometeram um pecado semelhante à desobediência. Adão, o qual era a procuração. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se por muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom de um só homem, Jesus Cristo, transbordou por meio da multidão. Ou seja, Adão era o representante da humanidade. Adão pecou, a morte entrou e a doença entrou. Ou seja, vem Jesus. Jesus passa a ser o nosso representante, passa a ser o primogênito dos filhos de Deus. Jesus, a primeira coisa que ele vem no seu ministério é o quê? É vindo combatendo contra as doenças. E Jesus, ele curou muitos enfermos. Jesus, ele curava as pessoas. Por quê? Porque Jesus entendia que a doença é fruto do reino de Satanás, é fruto da desobediência de Adão, é fruto do momento em que Adão desobedece a Deus, passa a comer do conhecimento do bem e do mal, através da árvore do conhecimento do bem e do mal através de Eva. Então a morte, ela entra no mundo e com a morte vem a doença.
Jesus então, ele é o primogênito, ou seja, ele vem combatendo no seu ministério terreno. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mostram Jesus fazendo curas, curando pessoas de várias maneiras. Por quê? Porque Jesus entendia que o homem foi criado não para a morte e não para ter doença. Então, irmãos, que nós possamos entender que Deus tem coisas tremendas, que a vontade de Deus é que sejamos curados, e que assim, quando Adão era o representante da raça humana, e ele pecou sendo o primeiro, quando ele pecou, todos aqueles que veriam atrás deles, aprovariam esse legado, provariam a morte. Nós vimos que Adão ele morreu com 930 anos, em Gênesis 5:5, ou seja, todos aqueles que viessem depois de Adão, eles iam morrer, iam provar a morte física. Vem Jesus, sendo agora o representante de Deus na terra, com o seu ministério terreno. Jesus vem no tempo da graça, Jesus vem estabelecer o dom gratuito, que é o que diz o apóstolo Paulo. No versículo 14 diz assim, Romanos 5,14, no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até Moisés, ou seja, desde a dispensação da consciência até a dispensação da lei. E aí Jesus vem e estabeleceu a dispensação da graça, aonde ele disse, esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. E vemos que Jesus, depois que ele sobe aos céus, assuntos aos céus, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Antes de subir aos céus, Jesus se encontra com eles. Em Marcos capítulo 16, versículo do 17 ao 18, ele diz, esses sinais seguirão os que creem. E é então interessante notar que um dos sinais que Jesus disse em nome dele que iria acontecer é se impusesse as mãos sobre os enfermos e eles ficariam, as pessoas ficariam curadas, ou seja, porque Jesus veio estabelecer o reino. Por isso que quando uma pessoa é curada, o reino de Deus está chegando, está mostrando que um rei está vindo mais forte que o outro, está mostrando que a doença ela é fruto do reino de Satanás e da desobediência de Adão e de Eva. Por isso a cura é fruto da obediência de Jesus e fruto da unção, da obediência de Jesus e da unção de Jesus e da autoridade do nome de Jesus. Por isso é muito importante nós entendermos que a origem das doenças vem através da desobediência de Adão, do pecado de Adão, e através do pecado de Adão vem a morte, e com a morte vem vários pacotes, que é a miséria, e uma delas também é a enfermidade. Que Deus te abençoe, que espero que isso possa ter trazido uma grande entendimento, para que realmente você entenda que a vontade de Deus é que sejamos curados. E existem várias formas de cura que Jesus operou, existem várias formas de cura que Jesus deixou para a igreja. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo, ele fala vários tipos de curas, e é justamente isso que vamos estar tratando, sobre as formas como Jesus deixou para a igreja. Uma delas é a imposição de mãos, outra delas é a unção com óleo, outras é pela palavra. Existem várias maneiras. Outra delas é chamar os presbíteros da igreja, ou seja, aqueles irmãos mais maduros. Existem várias formas, porque a vontade de Deus é a cura. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.